Olá, tudo bem com vocês? Eu tenho um recado importantíssimo a passar para você, um assunto de suma importância. Mas para isso eu quero primeiro ler um texto. Acompanhe comigo. O texto diz assim: Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, no caso Jesus está falando dele, e nele crer, ou seja, crer em Jesus, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, por que eu li esse texto? Porque é muito comum, né, de um tempo para cá, de alguns anos para cá, as pessoas usarem o seguinte jargão: nem Jesus, que é Jesus, agradou todo mundo. Gente, me desculpa, mas quem fala uma coisa dessa está falando uma tremenda de uma besteira. Porque o Senhor Jesus, ele não veio para agradar ninguém. Aliás, pelo contrário, há texto bíblico, tá? Em que Jesus diz que não veio trazer paz à terra. Não veio trazer paz. Ele diz assim: não vim trazer paz. Eu vim trazer a espada. Eu vim pôr o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, aquela coisa toda. Você entendeu? Por quê? Porque ele veio trazer o evangelho, as boas novas. E a vontade do Pai é essa, que nós olhemos e cremos em Jesus. E ao crer em Jesus, não é só dizer assim, eu creio em Jesus. Não, é verdade. Opa, morreu por mim. Crer em Jesus é obedecer a palavra de Deus, obedecer o que está escrito na Bíblia Sagrada. Obedecer, sim. Receber ao Senhor Jesus como seu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador e obedecer, seguir à risca. Porque você, olhando para Jesus, crendo nele, você terá a vida eterna. E o Senhor Jesus te ressuscitará no último dia. Mas tem que crer e obedecer. Então, essa foi a única coisa que Jesus se preocupou na face dessa terra foi em obedecer ao Pai. Quando ele estava ali no jardim do Getsemane, ele sabia que ia ser preso, que ele ia ser apanhar, passar por tudo aquilo e ser morto numa cruz. Ele pediu, ele orou, ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, ou seja, passa de mim essa hora, não deixa eu passar por tudo isso que eu vou passar. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, o Senhor Jesus se preocupou única e exclusivamente em agradar a Deus, em agradar ao Pai. Jesus, ele veio nos garantir a salvação. João 3,16 está escrito, porque Deus, no caso o Pai, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira que todo aquele que mandou seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você ouvir alguém falando nem Jesus agradou todo mundo por aí, fique tranquilo. Fale a verdade. Jesus não veio para agradar seu ninguém. Ele não veio para agradar seu ninguém. Ele veio expor os nossos pecados, nos mostrar que por nossos pecados nós merecemos eternamente o inferno, a distância total de Deus, mas que através dele, como ele disse lá em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele
trouxe a nossa condição, nos mostrou que estávamos perdidos, mas que através do sacrifício dele podemos ser salvos. Realmente, muitas das coisas que está na Bíblia, que nós cristãos, tá? Que nós cristãos seguimos, né? Nós não praticamos certas coisas, nós não adoramos certas pessoas, nós adoramos apenas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós nos vestimos de maneira diferente, porque é para agradar também. Não que isso vá nos dar a salvação, mas porque somos salvos, procuramos também agradar ao Senhor. E essa deve ser a nossa única preocupação também. Assim como o Senhor Jesus nos trouxe a salvação, expondo a nossa condição humana perdida, mas nos garante a salvação através do seu sacrifício na cruz, nós devemos passar essa mensagem a todos quantos pudermos, que realmente muita coisa não nos agrada. De deixarmos certos hábitos, às vezes é difícil. Nós não queremos. Nós ficamos ali, né? Muitas das vezes, algumas pessoas têm uma certa dificuldade para, às vezes, largar algo. Mas quando você entende o Evangelho, é fácil você largar. O Senhor Jesus disse: quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim não é digno de mim. Então nós, cristãos, nos crucificamos todos os dias. Nós deixamos, às vezes, coisas que poderiam nos agradar segundo a carne, nós deixamos de lado para seguir a Cristo e agradar a Ele. Porque no final de tudo, a vida eterna vale muito mais. O estar eternamente ao lado do nosso Criador vale muito mais. O sermos salvos em Cristo Jesus vale mais que tudo e qualquer coisa neste mundo, tá certo? Então, espero que você tenha aprendido com essa pequeníssima reflexão, tá certo? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.